I think we can start the webinar. Um, Sorry. Yes. Uh, I think, yeah, people still joining, but it's Árabe, espanhol, francês, japonês. Portanto, os participantes que procurem o canal correto para ouvirem na sua própria língua. Não foi possível partilhar os materiais, parte dos materiais, e o Giles não conseguiu estar aqui. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estão neste momento. E bem-vindo a este seminário eletrónico. Vamos falar sobre o envolvimento, participação da comunidade nas subvenções do Fundo Mundial. É o primeiro seminário organizado em conjunto entre o Fundo Mundial e os polos de aprendizagem. Existem 6 polos de aprendizagem regionais, um para a África, Ásia Pacífico. eh, Este trabalho, que estes polos de aprendizagem é apoiado pelo Fundo Mundial para trabalhar com áreas relacionadas com as subvenções do Fundo Mundial e para apoio técnico. O meu nome é Ivan Brantsov, sou o coordenador da ECA. Eu estou em Vilnius. A finalidade deste webinário é ajudar a comunidade civil, sociedade civil e comunidades a trabalhar com estes ciclos de subvenções do Fundo Mundial, especialmente nesta altura em que estamos, e viver os processos de supervisão. E hoje temos 4 palestrantes que vão estar aqui conosco hoje. Temos colegas do Fundo Mundial, temos, temos o Gilles Cesari, temos o Ed Noxin, que é coordenador técnico da sociedade civil. Temos aqui a Oksana Roshinano, que é diretora da Sociedade Civil da Moldávia. E também conosco temos o Amido Quadrogo, que é o diretor nacional do programa RAME na Burkina Faso, no Burkina Faso. Portanto, antes de começar com as apresentações, fazer uma breve apresentação das 4 apresentações. Vamos falar sobre os ciclos de subvenção, a fase em que estamos. Vamos falar sobre a supervisão das subvenções e também da visão do Fundo Mundial para o envolvimento e participação da comunidade. Depois vamos falar sobre as boas práticas e lições aprendidas, com a apresentação da Moldávia. E também sobre a supervisão dos mecanismos de coordenação.
Vamos tentar conseguir fazer tudo isto em 2 horas. Portanto, é o que eu tenho a dizer da minha parte. Então, gostaria então agora de passar a palavra ao primeiro palestrante, o Gil Cesare, do Fundo Mundial. Gil tem a palavra. Muito obrigado, obrigado por essa apresentação. Olá a todos. Então, temos aqui quase 300 pessoas. Então, enquanto eu espero que os slides estejam disponíveis, portanto, o meu nome, chamo-me Gil Cesare. Estou agora na equipa dos países Bom Dia. Vou falar aqui sobre a implementação de subvenções e como as comunidades civis, comunidade, sociedade civil pode estar envolvida. Aqui temos, neste slide, temos aqui o ciclo de vida das subvenções. Portanto, isto aqui não está na escala correta. Que esta parte aqui em laranja está dividida em três partes. Depois a parte em azul e roxo é uma fase que leva 7 a 9 meses, que geralmente começa no ano anterior. E depois temos o encerramento, que é geralmente leva 6 meses, e isto é no último ano, no ano depois da implementação. Então, a fase da implementação, aqui no ciclo de vida, é a parte mais longa. O que acontece durante a fase de implementação? O Fundo Mundial é um doador e, como vocês sabem, então a nossa função é responder aos principais beneficiários, porque sem dispensarmos as subvenções não há atividades. Então, enquanto doador, como qualquer outro doador, o Fundo Mundial espera dos beneficiários principais que apresentem informação sobre aquilo que conseguiram fazer. Nós tentamos ser o mais ágil possíveis, portanto, estamos sempre a trabalhar com os beneficiários principais e com os mecanismos de coordenação nacionais para utilizar as subvenções que estão em ativas. Por vezes chamamos isto de reatribuição destas subvenções para fazer a utilização máxima dos recursos disponíveis e para aumentar o impacto. As ferramentas que nós utilizamos para a obtenção de relatórios são aqui a atualização de progresso, que é o PU, ou o Disbursement Request, que é o DR. Também temos aqui a verificação de pulso. Então, com estas ferramentas e através do mecanismo de coordenação, eh, atribuímos uma nota de desempenho da subvenção. O período de apresentação de informação é muito importante. Portanto, o envolvimento da comunidade é importantíssimo aqui neste aspecto, porque a comunidade as comunidades, com base na comunidade, através, por sua conta própria ou através dos mecanismos de coordenação nacionais,
podem apresentar soluções para melhorar os projetos. Portanto, isto aqui um elemento crucial para o envolvimento e participação das comunidades. O mecanismo de coordenação também trabalha com o financiamento principal, que é um aspecto que é levado muito a sério no Fundo Mundial, e, portanto, também aqui é muito importante ter a participação da comunidade. E quando os mecanismos de coordenação e as comunidades são os primeiros, são a linha da frente de, no que diz respeito à prestação de contas por parte dos governos. Isto, portanto, isto pode ser uma ferramenta muito forte para mobilizar, para cofinanciamento. Como já disse há bocado, o Fundo Mundial está sempre a trabalhar com os beneficiários principais para ajustar as subvenções que estão em ativas. Existem vários tipos de revisão de subvenções, mas o importante aqui é que é que é um, é que é um dos elementos importantes da implementação das subvenções. É a altura em que os implementadores têm a oportunidade para refletir, para poder ver como adaptar as subvenções e envolver os beneficiários principais e todas as outras partes interessadas. As comunidades devem se fazer parte destas discussões. Isto pode ser feito através do Programa Nacional, ou através do Ministério da Saúde, ou diretamente através dos beneficiários principais. Muitas vezes também existem também podem, os sub-beneficiários ou a equipa nacional do Fundo Mundial. Portanto, eu vejo maior envolvimento das comunidades nesta altura de revisão das subvenções. Portanto, nem estas iniciativas são feitas especificamente para cada país, estas revisões das subvenções. Então, gostaria agora de vos lembrar do o novo anexo que foi, que foi introduzido a partir do ciclo de subvenções número 7. Portanto, este anexo de prioridades de financiamento da sociedade civil, especialmente afetadas pelo VIH, tuberculose e malária. Esta é uma ferramenta muito importante que devem refletir sobre isto, porque tem projetos que devem ou podem ser incluídos nas subvenções. Portanto, não se devem limitar às ideias que foram incluídas no anexo. Podia ter alguma coisa ter sido omitida portanto, isto podem propor isto durante as recomendações. Portanto, vosso comitê do mecanismo de coordenação eh, deve participar e deve envolver a comunidade durante, durante a fase de supervisão da implementação da subvenção. Podem ler mais sobre este aspecto aqui neste link. Aqui uma lista vários processos que podem utilizar para participação durante a fase de reestruturação da implementação das subvenções.
Utilizem estas ferramentas aqui e estes mecanismos e falem com o vosso mecanismo de coordenação nacional para ver algumas lacunas. Trabalhem com os principais beneficiários ou através de outros aliados do comitê de coordenação, do mecanismo de coordenação. Trabalhem com uma lista de intervenções que já tenham sido aprovadas. Desta forma, sempre que haja alguma poupança das subvenções, já tenham uma lista preparada que podem incluir na altura da revisão. E também deve envolver o governo, eh, no que diz respeito ao cofinanciamento, como sabem, necessidades. E aqui vão encontrar aqui as gravações do seminário. E, está a faltar o português aqui nesta lista. Mais uma vez, eh, participação na comunidade vai ser bastante específico a cada país. Portanto, as coisas são muito diferentes em cada país. Por vezes é específico no que diz respeito à comunidade, mas todos podemos aprender uns com os outros e incentivos que se envolvam nesta fase aqui do ciclo de vida das subvenções. Obrigado. E passo então agora a palavra ao Eden Goxin. E depois disto, os participantes poderão fazer perguntas, se alguém quiser. Portanto, é bom estar aqui com os nossos colegas e também com aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. O meu nome é Eden Goxin. A minha apresentação é sobre o que o Gil já falou, sobre a implementação das subvenções, mas vou centrar-me sobre o aspecto da nos próximos 10 minutos. Vou tentar apresentar um panorama básico do mecanismo de supervisão e com alguns exemplos de um, de um modelo que eu acho que é ótimo para seguirmos durante esta fase. Portanto, os nossos colegas aqui do mecanismo de coordenação acabaram de entrar na reunião. Então, e gostaria só de lembrar, e conceito que vocês já devem saber, o, o mecanismo de coordenação desempenha um papel de grande importância na supervisão, especialmente nos aspectos de gestão da subvenção. Os princípios principais centrados em elementos de alto nível e garantir que estes que são implementados é um, isto é uma função um pouco diferente daquela que é feita pelos beneficiários principais, mas de qualquer forma, isto ajuda os beneficiários a identificarem gargalos ou quais são os problemas. Eh, a função de supervisão é, é um dos aspectos que os mecanismos de coordenação que têm que cumprir. Isto ajuda a planear, coordenar e implementar atividades. Geralmente, estes mecanismos
não tomam decisões, mas fazem recomendações. Esses comitês de supervisão ajudam os beneficiários principais a adotarem novas formas de trabalhar para cumprir os objetivos dos programas. Isto é feito através dos regulamentos do mecanismo de coordenação, que inclui peritos do governo, peritos técnicos do governo, da comunidade civil, a participação da comunidade civil é muito importante, porque estes programas que o Fundo Mundial financia geralmente inclui projetos especificamente voltados para as comunidades. Portanto, então é necessário ter entendimento crítico destes projetos das comunidades. Este slide aqui ilustra os componentes do processo de supervisão, que é recolher informação, eh, recomendar a ação. O que nós estamos a ver aqui é aqui o exemplo do Ghana, em que mostra aqui a supervisão de passo a passo. Primeiro, o beneficiário apresenta os planos e depois faz o pedido de financiamento. E depois também é feito a análise da informação que é apresentada. Depois o comitê de revisão pede mais informação que seja necessária. Isto pode incluir visita ou às instalações do beneficiário antes do comitê apresentar as suas conclusões ao mecanismo de coordenação. Depois o CCM decide e passa a sua decisão ao comitê de supervisão para ver que que as atividades estão a ser implementadas. Também em termos das visitas, temos, temos casos em que muitas vezes estas visitas são o que ilustram com, são, ilustram como estas visitas podem trazer informação adicional para muitas vezes, por exemplo, vão ver aqui comunidades que não estão a adotar as medidas que estão a ser disponibilizadas pelos projetos. Portanto, portanto, através disto, podem fazer recomendações ao mecanismo de coordenação. O secretariado do Fundo Mundial monitoriza a função de supervisão. Isto é um dos requisitos. Tem seis requisitos que os mecanismos de coordenação têm que cumprir. Todos os mecanismos de coordenação têm que apresentar os planos de atividades e, e estes planos têm que incluir a forma como vão fazer a supervisão e como vão incluir a comunidade, a sociedade civil. E isto também deve estar incluído no plano. E por último, os mecanismos de coordenação
Esta tem aqui estes três componentes aqui que utiliza, que isto serve para obter informação para informar o comitê da supervisão, para garantir que tem uma estratégia, que tem as competências corretas, que tem isto também, também se serve para, na obtenção de informação estratégica e análise desta informação. E por último, isto questiona se o programa está a funcionar como deve ser para poder apresentar soluções para que as atividades sejam feitas de forma correta. E muito obrigado. Aqui tem uma lista de outros recursos disponíveis e passo a palavra de volta ao Ivan. Portanto, todos vão receber esta informação, quem que se inscreveu para o webinar. E temos agora aqui a oportunidade para perguntas e respostas. Também tem aqui a opção de deixarem aqui as perguntas por escrito. Tanto, tanto Gil pode-se poder ir ver as perguntas que já foram colocadas, ou então dar a oportunidade às pessoas de falarem e possam então fazer as perguntas ao vivo. Portanto, os participantes, quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão. Entretanto, só tocar num outro aspecto. Quando é que a revisão das subvenções pode acontecer a qualquer altura, portanto, não é uma vez por ano, nem por uma vez por ano, nem uma vez por subvenção, pode ocorrer a qualquer altura, conforme as circunstâncias mudam. Pode, pode haver se aqui alguma coisa já não pode não ser possível, ou tem acontecido uma coisa nova, ou pode ter poupanças da subvenção e quer utilizar imediatamente, por termos uma lista de prioridades. Portanto, isto pode acontecer a qualquer altura. Isto é coordenado através dos beneficiários principais, porque são eles que são responsáveis perante o Fundo Mundial. O processo de revisão pode ser iniciado por qualquer pessoa, portanto, pode não ser o beneficiário principal, pode ser um subbeneficiário. Qualquer um pode iniciar a discussão para a revisão da subvenção. Estou aqui a ver três mãos, então vou aceitar três perguntas. A primeira pergunta é do António Coelho. António Coelho, pode falar? Pode falar? Sim, pode falar.
Então, vou primeiro ouvir mais algumas perguntas antes de responder. A próxima pergunta vai ser de. Muito boa tarde, eu sou Fernando Canhina. Boa tarde, eu sou Fernando Canhina, sou técnico da ANASO. Bem, achei bastante interessante perceber na retidão como é que funciona a revisão das subvenções. Nós entendemos que as nossas subvenções estão em curso, mas também eu queria perceber a quem dirigir essa carta de revisão de subvenção, já que todo envolvido no projeto Fundo Global tem essa autonomia, como dizia o orador, de fazer a revisão de dar início ou dar iniciativa de revisão das subvenções. Então, queria saber a quem se dirigir para o efeito. Obrigado. Aqui é a pergunta do Selmo Sofal. Fala de uma ONG que fala com pessoas que vivem com VIH. Então, ao observar aqui a situação, eh, vejo que a subvenção é de longa duração e como a plataforma e a comunidade estão bastante separadas, eh, temos plataformas para comunidades, para malária, VIH, tuberculose. Então gostaria de saber se seria possível integrar todos numa só plataforma, porque estamos então com plataformas separadas para cada uma das três doenças. Então, obrigado. Estou a ver mais perguntas, mas não podemos ouvir todas as perguntas. Vamos ter uma parte da discussão no fim. Portanto, ou continuem com a mão levantada, ou então ponham a resposta no canal do chat. Então, vou agora passar a palavra ao Gil e ao Ed para responderem às perguntas que já recebemos. Então, obrigado pelas perguntas. Sobre a pergunta da supervisão estratégica e a monitorização, tanto eh, supervisão estratégica é para verificar, ve- ver os recursos que podem ser distribuídos e ver que está tudo a ser feito de acordo com, com o financiamento que foi atribuído na subvenção. Depois, o beneficiário principal faz a monitorização do desempenho do programa para ver que estão a cumprir aquilo que foi concordado com o Fundo Mundial, por exemplo, num trimestre que estão a distribuir redes e então o beneficiário principal vai verificar que estão a cumprir os indicadores e depois a supervisão estratégica vai lidar com questões como, por exemplo, avaliar se a abordagem de, de como prestar ajuda a clínicas móveis
estão a ser efetivas e se não estão a ser eficazes, porquê? Portanto, é um nível mais alto de supervisão. Portanto, isto é para garantir que o mecanismo de coordenação tem acesso à informação e que de forma a obter recomendações para o beneficiário principal. Então, espero que tenhas respondido a esta à pergunta. A próxima pergunta, tinha uma pergunta aqui no chat do Urban, se existem mecanismos ou orientação ou diretrizes para que permitam os beneficiários a lidarem com a sociedade civil. Portanto, o fundo, a relação principal é entre o Fundo Mundial e o beneficiário, através dos mecanismos de coordenação, trabalham com os subbeneficiários e têm que ver que estão a cumprir os critérios. Por vezes, vemos que, dada a natureza do programa, por vezes os subbeneficiários podem ser grupos de apoio. Temos a recolha de exemplos no livro de diretrizes que dá as definições de quais são os tipos de organizações bem colocadas para esta função, para garantir que temos os mecanismos de prestação de contas flexíveis para cumprir e para que estes critérios sejam flexíveis para permitir a vários tipos de organizações participarem. Sabemos que muitas organizações têm grandes desafios para cumprir estes critérios, mas nós, enquanto organização, não temos uma política para decidir a escolha dos subrecipientes e os subsubrecipientes. Então, vou só aqui responder sobre a pergunta de quem é que pode iniciar este processo de revisão. Não é uma resposta fácil, porque qualquer pessoa, qualquer um pode iniciar. Pode ser o governo, o que vai falar com o comitê o mecanismo de coordenação. Portanto, pode ter boas notícias em que podem distribuir maior número de redes do que estava previsto. Pode ser a sociedade civil, com informação, com base da avaliação, estão a ver que alguma coisa não está a dar certo numa comunidade. Então, precisamos de adaptar a resposta para ter o máximo impacto. Pode ser, tanto, geralmente qualquer um, em qualquer uma parceria, pode iniciar esta discussão, mas a revisão entre o beneficiário principal, através do mecanismo de coordenação com o Fundo Mundial. Portanto, mas qualquer parceiro pode iniciar este processo. É importante que estes como canais de comunicação estejam abertos com o vosso representante no mecanismo de coordenação e a qualquer altura que pensem que seja necessário mudar alguma coisa, então prepararem a apresentação e levar isto à atenção. Portanto, a função do beneficiário principal é garantir o melhor desempenho da subvenção e depois então nós lidam com o beneficiário através do Programa Nacional. Portanto, vamos continuar e vamos ter mais tempo para perguntas mais tarde. E vamos ter mais palestrantes para responder às perguntas.
Vamos agora então à parte prática. E a primeira apresentação vai ser da Moldávia, com a Oksana Roqueciano, diretora da Sociedade Civil da Moldávia contra a tuberculose, e vai falar sobre como trabalhar com um mecanismo de coordenação para melhorar a participação da comunidade no programa de supervisão. Portanto, passo agora a palavra à Oksana. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos por estarem aqui. Estou muito feliz por esta oportunidade de participar nesta parte prática deste programa. Nós todos entendemos como é complexo este aspecto da supervisão. Nós vimos e, portanto, como é que isto acontece a nível de cada país? Portanto, é fácil dizer, mas é difícil fazer. Enquanto país e, e com uma sociedade civil ativa, nós precisamos de garantir que temos uma cadeira à mesa, que temos um lugar à mesa, como em qualquer país que recebe apoio do Fundo Mundial. Nós temos o Comitê de Coordenação e que é bastante representativo da sociedade civil. Portanto, nós temos 30% de, das pessoas afetadas representadas no nosso mecanismo de coordenação. Portanto, nós temos uma grande parcela dos lugares à mesa. Portanto, as expectativas daquilo que nós consideramos um diálogo equitativo. Portanto, em qualquer país, quando nós também representa um, um da comunidade, um do mecanismo de coordenação e peritos, e é muito mais importante ter ver a comunidade ser considerada peritos através do Ministério da Saúde. Depois, outros processos, precisamos de um manual para orientar as comunidades e a sociedade civil, eh, e precisamos que este manual seja feito da perspectiva da comunidade e da sociedade civil. E isto explica como eleger a comunidade civil. Portanto, queremos que este manual seja muito inclusivo. Temos manuais muito técnicos, mas precisamos que os nossos conhecimentos enquanto sociedade civil sejam incluídos. Portanto, as pessoas que estão no mecanismo de coordenação devem ter conhecimentos técnicos, mas devem ser da comunidade para poderem apresentar as suas perspectivas, né, a nível destes comitês. As, as abordagens práticas da comunidade, como podem ver aqui neste slide, nós conseguimos ter um secretariado em todos estes grupos técnicos. Nós temos um grupo técnico da tuberculose, temos um grupo técnico do HIV, e estes recebem o apoio do representante da sociedade civil e das comunidades. Então, isto é bom ser reconhecido
enquanto comunidade civil, para desta forma poder levarem as suas perspectivas ao presidente do, com- do mecanismo de coordenação e também para poder fazer a ponte com o representante do Ministério de Saúde. Outro aspecto que é bastante incentivador é ter o apoio do mecanismo de coordenação para ter reuniões, para ter reuniões para que possam ser realizadas depois das reuniões do Comitê de Coordenação, para podermos adaptar as respostas sempre que forem precisas, para, para poder termos informação sobre poupanças nas subvenções. E, portanto, eu acho que outro ponto que é importante, além dessas reuniões, é depois de discutir os documentos. Então, estou aqui a falar de painéis de controlo e, e outras plataformas de divulgação de informação para a comunidade civil. É bom saber onde é que nós estamos, onde é que estão as sugestões, e ver se as sugestões foram reconhecidas e ter respostas para não só sabermos que nós fomos ouvidos, mas que as nossas vozes foram levadas em conta. O que nós conseguimos até agora, resultados positivos, para quem já trabalhou com estes processos, eh, sabe como estes painéis de controlo são difíceis, um monte de planilhas de cálculo. Tanto quem nunca trabalhou com isto vai ver que não é fácil trabalhar com estes processos e estes softwares. Tanto ter uma forma de apresentar estas informações no painel de controlo de forma mais fácil, ter um implementador tem- sobre no âmbito de cada atividade existem subatividades que precisam de ser entendidas, seja na implementação do programa da tuberculose ou da VIH. Portanto, nós já estamos a trabalhar nisto há 2 anos e ficamos muito felizes de ver que está a ser implementado. É poder discutir a nível do mecanismo de coordenação e, e ter, integrar, ver a integração dos NPs entre as conquistas dos projetos do Fundo Mundial. E isto, nós conseguimos fazer isto já há 2 anos, em que agora os beneficiários principais, quando têm os, para que estes beneficiários sejam responsáveis pela perspectiva principal das suas atividades. Outro aspecto que eu acho que é importante é que nestas reuniões de alto nível eh, devemos de ter a voz da sociedade civil e para que podermos contribuir sobre os aspectos da supervisão. Outro aspecto que é importante é estes mecanismos de participação da sociedade civil e este ano temos uma ferramenta de monitorização de participação da comunidade civil para ver quantos estão a adaptar ou mudar ou transformar
as suas atividades e para ver quem levou, quem adotou as nossas recomendações. Portanto, aqui os desafios principais, já disse, é a complexidade dos documentos, é fácil de dizer, mas difícil de fazer, e diferentes níveis de conhecimentos e diferentes níveis de compreensão e o tempo que isto que leva a fazer isto é muito, é também importante. Portanto, para a participação das comunidades, precisamos de dar o tempo suficiente e orientações suficientes para as comunidades poderem participar. As comunidades são muito diferentes. Muitas vezes os parceiros esperam da comunidade que apareçam com uma voz única e isto é muito difícil. Eh, Temos vozes diferentes e as estruturas de governança, de governação devem entender que as comunidades são diferentes, têm prioridades diferentes e precisamos de ter este compromisso. Portanto, nós não precisamos de garantir esta participação significativa, precisamos de garantir e simplificar ferramentas para, para termos o feedback das comunidades, para a apresentação de relatórios detalhados, é necessário que este processo seja bem entendido. Também precisa outro aspecto muito importante é a disseminação de produtos de consultorias, tanto estudos, relatórios que devem ser disponibilizados. Precisamos de ter uma apresentação de relatórios integrada. Os resultados devem ser apresentados aos programas nacionais. Mas é importante ter um entendimento claro do que está eh, financiado pelo fundo ou não, quais os aspectos. Pela comunidade, deve ser levado em conta e tempo é uma coisa que nunca temos suficiente. Precisamos de planear de uma forma que a comunidade civil e as comunidades tenham tempo para poderem participar. E é importante que as estruturas de governação possam ouvir as vozes da comunidade civil. Muito obrigada. Era só isso. E só gostaria então de lembrar que as comunidades desempenham uma função importante para os conhecimentos equitativos. Portanto, ouvimos aqui agora sobre como o envolvimento da comunidade civil e nos processos de supervisão na Moldávia. Então, vamos então ouvir nosso colega da África francófona, do Burkina Faso. O, o meu colega vai agora falar sobre como o, como o comitê pode ser utilizado como uma ferramenta. Hamidou, lhe passo a palavra. Os slides são em inglês, mas o Hamidou vai falar em francês.
Só para explicar aos participantes aqui que então agora o Amidou está a falar em francês e, e eu estou então agora a ouvir ao tradutor, intérprete inglês. E, portanto, estás aqui então gostar muito feliz de poder aqui partilhar eh, aqui a sua apresentação. Ele trabalha com a organização chamada RAME, eh, também é uma plataforma de aprendizagem para a África francófona. Aqui vou agora então apresentar sobre como a monitorização feita pela comunidade, o, o, comi- o compromisso do Burkina Faso é conseguir uma taxa de 95% de, de, de pacientes com VIH e fazer testes a toda a população do Burkina Faso. Temos alguns desafios, porque as pessoas que têm carga viral que não é detectável, tanto que são 37,6% em 2021, e, e as pessoas. Este indicador teve uma bastante recaída. E o comitê então pôs medidas em função. Levantou-se a pergunta de como a monitorização portuguesada pela comunidade pode contribuir para monitorizar e para contribuir e para cumprir a meta para 2026. Portanto, esta aqui é a informação do Secretariado Permanente de Burkina Faso, que é de uma organização que coordena todas as atividades eh, no, em matéria do VIH. Portanto, a carga viral de VIH é baixa. Portanto, é um grande desafio em termos de monitorização protagonizada pela comunidade. Como é que nós funcionamos? Nós temos os recolhedores de informação, eh, recolhem esta informação de organizações que trabalham diretamente com os doentes, de organizações que trabalham com VIH. Temos agentes de recolha de dados que trabalham com aparelhos eletrónicos, e eles recolhem dados de 3 em 3 meses, especialmente sobre indicadores de baixa carga viral. E os dados são enviados para uma plataforma que a RAM instituiu a nível nacional. Os dados são analisados e são enviados para os centros de saúde, e os dados também são transformados em relatórios trimestrais que são partilhados com as várias organizações e várias instituições a nível nacional, e depois são reenviados aos beneficiários principais, e, e também é partilhado com a Organização Nacional sobre a disponibilidade de recursos, e também com informação sobre desafios que os utentes podem ter, e também analisa a questão de pagamentos e relatórios sobre. E estes relatórios também são enviados ao mecanismo e
beneficiários principais e par- partilhamos este relatório para poderem identificar e, e também podemos pedir ao USAID e ao Fundo Mundial de forma a indicar que podem que com base nos resultados estão a começar a fazer advocacia a outro nível. Portanto, em cima vocês estão aqui ver aqui uma reunião, uma fotografia de uma reunião num centro de saúde para apresentar os dados deste CNLS et qui s'occupe donc du volet VIH. Et donc, nous avons eu une réunion avec eux pour pouvoir présenter donc, les résultats et voir un peu comment on peut résoudre donc, les défis, formuler donc, les recommandations. Nous avons également eu une réunion avec donc, la Commission nationale de gestion des intrants des programmes prioritaires parce que c'est une commission que le Fonds mondial finance et qui est un cadre, donc une plateforme où on présente l'ensemble donc, des intrants et produits donc, du VIH, la tuberculose et du paludisme et qu'on essaie donc de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour quelle est la situation dans les sites de distribution, quelle est la situation dans les entrepôts. Et le RAM, à travers le suivi communautaire, devrait présenter donc les situations au niveau donc, des sites de distribution et aussi de la satisfaction des usagers. Et c'est vraiment une plateforme assez importante donc, de plaidoyer. Nous avons également eu des réunions avec donc, la centrale d'achat des médicaments, qui est quand même au Burkina Faso, nous avons la chance d'avoir une seule centrale qui s'occupe de l'approvisionnement donc, de plus de 60% donc, des produits donc, de santé au niveau donc, des formations sanitaires. Donc, c'est la même centrale qui s'occupe donc de l'approvisionnement donc, pour les médicaments, donc, pour les intrants donc, les intrants donc, les intrants donc, de la charge virale. Et donc, c'est vraiment une centrale dont nous avons fait donc, des actions de plaidoyer également avec eux pour voir comment résoudre donc, tous ces aspects-là. Qu'est-ce qu'on peut noter comme résultat rapidement? En plus, au regard donc, de tous ces aspects, des activités d'évidence et de plaidoyer, y compris la contribution d'autres acteurs de la société civile, on a quand même pu avoir donc, la reconnaissance donc, de l'impact donc, des tests informels, c'est-à-dire donc, les examens informels sur la non-réalisation donc, des examens charge virale. Parce que quand on dit charge virale, il y a d'autres examens donc, de NFS, de créatinémie, de tests donc, de diabète et autres qui sont associés. Et parfois, ces examens coûtent et qui empêchent aussi l'usager d'aller faire donc, son examen charge virale. Et donc, nous avons pu démontrer que ça, c'est vraiment donc, une réalité. Avoir donc l'adoption d'un texte pour la gratuité totale donc de l'ensemble donc la gratuité totale donc des examens charge virale pour toutes les plateformes sans en excluant donc les origines donc des patients parce que avant si tu n'étais pas dans la file active donc, de l'hôpital donc, de pédiatrique Charles de Gaulle, si tu arrivais là-bas, tu devrais payer 10 000 francs. Mais maintenant, avec donc, les plaidoyers, c'est devenu gratuit pour tout patient PVIH qui a un examen et qui a un bulletin d'examen charge virale qui est venu. L'examen est devenu gratuit pour tout le monde. On a également eu la prise d'un décret présidentiel autour de 2021 pour la gratuité donc, de l'ensemble des autres examens de suivi biologique pour les PVIH. Parce que, au regard donc, du poids assez important donc, des autres examens donc, de suivi NFS et CREA, il était important donc, d'avoir donc, ce décret. Donc, ce décret a été pris depuis 2021 et nous sommes en train donc, de poursuivre pour la mise en œuvre effective donc, de cette décision gouvernementale. On a également quand même pu améliorer certains indicateurs parce que, vous voyez par exemple, donc, les PVIH qui ont pu avoir donc qui sont à jour donc de leur charge virale, les examens de charge virale est passé donc de 72% en 2022 à 80% en 2023 selon les rapports donc, de l'Observatoire. Également, les PVIH qui ont pu avoir donc, qui n'ont pas payé, qui ont payé du moins donc, la charge virale est passé donc de 21% en 2022 à 3% en 2023. Il y a toujours quand même des défis, mais on a quand même pu résoudre ça de manière donc beaucoup plus substantielle. Et l'un des résultats assez importants qu'il faut noter, c'est comme vous voyez au niveau donc, du graphique. Et là,
on a quitté donc de 15% de charges virales indétectables autour de 2020 à 53% de charges virales indétectables dans le pays en 2023. Ça, c'est vraiment le dernier rapport, les derniers résultats en matière donc, de charges virales. Donc, vous voyez comment on a pu contribuer à ce qu'il y ait une évolution significative donc, de la réalisation de la charge virale au niveau national. Quels sont les défis et les leçons? Les défis qu'on peut noter rapidement, c'est le maintien de l'engagement communautaire parce que ce n'est pas du tout facile donc, de faire donc, le suivi dirigé par les communautés. Il faut qu'il y ait un fort engagement au niveau donc, des communautés locales et même des communautés bénéficiaires. Il faut qu'il y ait vraiment un fort engagement. Il y a aussi donc, la disponibilité des ressources humaines de qualité évidence parce que de données, il faut aller rechercher des informations sur les données documentaires, il faut analyser donc les informations du terrain et ça demande vraiment un certain niveau d'éducation pour pouvoir donc faire ça. Il faudra également arriver à faire donc des plaidoyers structurés. Parce que jusqu'à présent, dans la plupart donc, des CLM, on essaie donc de faire des plaidoyers conjoncturels, ponctuels, alors qu'il faut faire des plaidoyers structurés pour avoir donc des changements à long terme, des changements durables et contribuer de manière efficace à l'évolution donc, des subventions. L'un des défis également, c'est la capitalisation des effets des impacts. Et ça, c'est un défi communautaire de manière globale. On a toujours des difficultés pour capitaliser ce que les communautés font à tous les niveaux. Et ça, au niveau du CLM également, c'est également un défi assez important. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer rapidement? Pour nous, en tout cas, pour ce qui concerne le Burkina Faso, l'engagement politique et la reconnaissance donc, du travail du CLM a été quand même un facteur donc, de réussite et qui a permis quand même donc de faciliter l'implémentation de nos activités à tous les niveaux. Chaque année, le gouvernement produit une note de service et qui facilite donc la mise en œuvre donc, du suivi communautaire au niveau national. On a également une très bonne coordination entre donc, le CLM et le CCM et les bénéficiaires donc, des subventions. Et cela permet régulièrement donc, d'ajuster donc, les actions donc, des programmes, les performances donc, des programmes. Et ça, c'est vraiment aussi une leçon assez importante. Nous pensons également qu'en dépit quand même donc, de l'importance donc, du CLM, de l'engagement communautaire, il est important quand même donc, d'améliorer la redevabilité et de la reconnaissance en matière donc, de financement donc, des CLM. Parce que le financement reste quand même toujours un des éléments qu'il faut toujours donc, rechercher. En dépit du fait qu'on reconnaît que le CLM est important, il y a vraiment toujours des défis donc, de financement. Quelques recommandations. Il y a 2 recommandations seulement que j'ai dû formuler. Pour nous, c'est vraiment, il faut qu'il y ait donc des financements assez flexibles pour que les CLM puissent être suffisamment flexibles. Parce qu'un CLM, c'est produit donc des évidences, mais c'est aussi donc s'adapter au contexte au niveau local et global. Savoir qu'il y a peut-être donc des situations qui arrivent de manière conjoncturelle, qu'il va falloir chercher des informations très rapidement. Et là, parfois, les subventions et les mécanismes de subvention donc, du Fonds mondial, dans le cadre donc, des cycles de subvention, ne permettent pas vraiment donc, parfois donc, de faire toute la dynamique possible. Nous pensons également qu'il faut renforcer l'utilisation des données donc, des CLM à travers donc, des productions scientifiques, c'est-à-dire comment, en tout cas, permettre donc qu'il y ait donc, des scientifiques qui vont améliorer cette production que les communautés font en matière donc, de données de CLM. Donc ça, c'est vraiment quelques recommandations que nous avons pu formuler. Enfin, pour terminer, c'est vraiment une image du responsable de suivi stratégique donc, du CCM du Burkina Faso qui, lors d'un atelier, déclarait ceci. Il disait que le travail, le monitoring que le RAM fait est vraiment très important pour le CCM. Et c'est ce qui a justifié que nous avons une convention de collaboration avec donc, le CCM donc, du Burkina Faso pour le partage et l'utilisation donc, des données du CLM pour le comité de suivi stratégique. Et il dit qu'ils utilisent réellement donc, les données donc, du CLM pour faire des alertes et avec donc, les récipiendaires principaux comme le PIADES sur la disponibilité donc, de certains intrants, par exemple au niveau donc, de la malaria et autres produits donc, de santé. Donc voici globalement ce que je voudrais dire par rapport donc, à l'utilisation donc, du CLM pour améliorer donc, l'impact et l'efficacité donc, des programmes
du Fonds mondial. Merci beaucoup, Ivan, à vous. Thank you, Hamidou, and I think it's a really good example of how the ground level initiative like CLM could be used by civil society and communities to not only to improve the grant implementation and to help the municipal recipient to achieve relevant indicators, but also to improve the access of communities to, in this case, to the viral load testing. Ivan, Yeah, Hamidou, if you could stop Hamidou, if you sharing can your- stop sharing the screen, would be great. Thank you. Yeah. So now we have time for more questions from the participants to the speakers. And I see there actually in the Q&A chat, there are a couple of questions to, I believe, like to Hamidou. Algumas on perguntas. presentation. And Talvez os meus colegas do Fundo Mundial queiram dar as respostas. E para os participantes, quem quiser pode levantar a mão, se quiserem fazer perguntas, e eu dou-vos a oportunidade. Amiru, ou os outros colegas, alguém quer responder alguma destas perguntas? Um colega da Uganda fez uma pergunta sobre como manter os resultados da supervisão, da monitorização feita pela comunidade sem ter financiamento dos doadores. Tanto a monitorização pela comunidade não é só para a recolha de dados, nós precisamos de integrar a comunidade e integrar a monitorização da comunidade nas várias atividades das populações chaves e integrar na prestação de serviços das diferentes perspectivas das instituições e assim temos uma possibilidade de fazermos a monitorização protagonizada da comunidade sem apoio externo. Outra coisa que nós fazemos no Burkina Faso é que nós criamos uma ferramenta que é utilizada a nível nacional, que é de fácil acesso e é barato para todos os utilizadores. Os agentes de recolha de dados utilizam esta ferramenta e isto não tem custos nenhuns. E esta é também a estratégia que nós temos. E isto reduz o custo da prestação de serviços. Portanto, não vejo mais nenhuma mão levantada. Portanto, levantem a mão se quiserem fazer alguma pergunta. Portanto, Cristiano Akazuma pode fazer a sua pergunta. Eu sou Cristiano Lakuzuma.
da República Centro-Africana. Gostaria de dar os parabéns ao Amidou pela sua apresentação e gostaria de reconhecer o progresso feito no Burkina Faso. Então, a minha pergunta agora é: o que nos estão aqui a apresentar é o resultado da monitorização protagonizada pela comunidade e também e, e que isto é utilizado a nível da estratégia da supervisão estratégica, mas acho que não entendi bem como é que estes dados são utilizados para a supervisão estratégica. Portanto, Hamidou poderia então explicar? Portanto, primeiro vamos ver se tem aqui mais alguma pergunta. Então, Hamidou, então pode responder a esta pergunta. Muito obrigada pela pergunta. E sim, este é o entendimento. Nós enviamos os dados recolhidos pela monitorização protagonizada pela comunidade ao comitê estratégico do mecanismo de coordenação e por isso que nós temos esta colaboração. Portanto, o mecanismo de coordenação, a qualquer altura, pode ter acesso aos dados que nós estamos a produzir, também para poderem escolher a informação de que precisam, e isto também ajuda na elaboração eh, da missão estratégica e com a colaboração dos beneficiários principais, eles podem depois empreender missões de verificação para verem como é que realmente as coisas estão a acontecer e, e para então perceberem, eh, identificar ações para colmatar algumas lacunas identificadas pela comunidade, e isto é feito em comunicação, em colaboração com o mecanismo de coordenação. Temos aqui agora uma mão levantada do Moçoguno Ganogo. Nomusa, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber estes dados da supervisão e os dados do Comitê Estratégico. Portanto, não vai haver aí uma sobreposição dos dois conjuntos de dados. Talvez vai haver uma duplicação ou alguma coisa que eu talvez não estou a entender. Porque o Comitê Estratégico e, é maior e a motivação da comunidade é mais a nível da comunidade. Portanto, isto aqui não há aqui uma duplicação de dados. Ok, então primeiro vamos ouvir mais uma pergunta e depois podemos responder as perguntas todas. Eu sou o Faia Pascal, sou responsável pelo
pela supervisão estratégica do mecanismo de coordenação. Portanto, eu sou responsável pela monitorização estratégica na Guiné por parte do Fundo Mundial. Portanto, sobre esta questão da duplicação, não existe esta duplicação porque a monitorização da comunidade é feita com os beneficiários diretos, de- e eles partilham esta informação com, com as organizações da sociedade civil, e esta informação então é partilhada com o comitê eh, de, de colaboração, que também fazem parte do mecanismo de coordenação. Então, o comitê estratégico recebe esta informação da monitorização feita pela comunidade. Portanto, a monitorização protagonizada pela comunidade é centrada nos beneficiários diretos, e depois isto é partilhado. E isto aqui é a informação que nós recebemos através de organizações da comunidade civil, e isto ajuda-nos a ter um melhor entendimento das subvenções em geral, porque a supervisão, a monitorização da comunidade é centrada especificamente para as comunidades, enquanto que a supervisão estratégica é, é mais voltada, e é feita de 3 em 3 meses, e não é pormenorizada, e nós fazemos uma avaliação daquilo que está a dar resultado, o que é que não está a dar resultado e o que é que pode ser melhorado. Portanto, isto era aqui praticamente uma resposta à pergunta anterior. Portanto, muito obrigado por esta discussão. Concordo com aquilo que foi dito, sobre aquilo que nós fazemos com os dados recolhidos pela comunidade. Existe, na verdade, uma lacuna na utilização desta informação. Em qualquer situação, precisamos de ter um quadro da monitorização protagonizada pela comunidade que seja reconhecido pelo governo, porque nós estamos a recolher dados, e, estes dados são informados, são utilizados para orientar as políticas. Portanto, não interessa que o comitê estratégico está a nível superior, porque, porque, porque nós é que somos os utilizadores finais. Portanto, é preciso ter um quadro, e todas essas discussões que nós temos e, sobre a monitorização feita pelas comunidades, é importante que estes dados sejam utilizados em todas as discussões, a todos os níveis, porque quando alguma coisa é levantada pela comunidade, deve ser notado, e, e depois as comunidades devem ter possibilidade de acompanhar se a questão foi resolvida, ou se a questão foi considerada, porque algumas questões são fáceis de resolver, outras são mais difíceis. Portanto, é importante saber que todos os assuntos, todas as questões foram consideradas, e sabermos passo a passo todas as ações que foram tomadas. Não negligenciar as questões mais difíceis apenas porque não há tempo. Nós precisamos de saber quem é o responsável,
para resolver a situação e nós precisamos de resolução da questão. Por isso que nós precisamos de ter políticas e ter uma implementação programática das intervenções e que as pessoas que precisam dos nossos serviços é necessário que sintam que, que as suas expectativas estão a ser respondidas. Tanto, tanto a comunidade, a motivação da comunidade não é apenas para repassar a informação. É preciso que eles tenham resposta sobre quem quer que seja que tem que prestar as respostas às questões que foram levantadas. Então, muito obrigada. Amidou, avisa se quer então responder aqui agora. Obrigado. Ivan, eu acho que a pergunta do Senegal já foi respondida pela Faixa da Guiné. É exatamente isso que eu queria dizer. Portanto, os dados recolhidos pela monitorização da comunidade não são os únicos dados, mas são dados que são utilizados pelos mecanismos de coordenação para ver quais são os programas que devem ser considerados, e assim eles sabem o que cada comunidade está a dizer. E também estou a ver aqui que também tem uma pergunta aqui no canal de chat que está a perguntar como é que esta informação é partilhada. Portanto, sim, a monitorização não, não é apenas para a monitorização do mecanismo de coordenação, também é para produzir dados que sejam úteis para intervenientes a nível nacional. Por isso que é importante ter uma monitorização da comunidade que seja bem conhecida. No Burkina Faso, nós temos uma plataforma que é aceite. Então, quando nós partilhamos dados com o mecanismo de coordenação, também partilhamos os dados com o Fundo Mundial para que estes também possam estar a par dos desafios. Por exemplo, saber quais são os desafios e formular recomendações e ver como podemos acompanhar as recomendações para a melhoria das subvenções do Fundo Mundial. Portanto, isto não é só partilhar dados com o mecanismo, não é a única coisa que nós fazemos, nós também partilhamos estes dados com o Fundo Mundial e outros parceiros. Vamos ver, então, agora ouvir a pergunta de Ayan Sapa. Eu trabalho estou no Comitê de Supervisão do Mecanismo de Coordenação da Zâmbia. Eu gostaria de saber como é que os dados que é transmitida da comunidade nos sistemas do governo, e também queria saber se existem sistemas paralelos para a recolha de dados e se este é o caso, como é que isto é então agregado para ter tudo isto num sistema? A pergunta porque eu estou a perguntar é porque também queria saber se temos alguns furos em que estamos a perder dados ou se existe alguma possibilidade de estarmos a perder dados que estão a ser transmitidos. Então, tanto vou
aceitar mais uma pergunta antes de dar a resposta. Muito obrigado por esta discussão sobre a monitorização da comunidade. Gostaria de saber se temos algum exemplo de uma monitorização ativa do VIH. Alguém tem alguma ideia de como integrar a monitorização de tuberculose e VIH na monitorização da comunidade? So, eu gostaria de dizer que os polos de aprendizagem estão também eles vão trabalhar com estas monitorizações eh, protagonizadas pela comunidade. Mas Ramiro vai agora responder às perguntas que foram feitas. Da Annie e do Roberto. S- Tanto obrigado pelas perguntas. Podem entrar em contato com a RAME, porque nós temos em Burkina Faso, então nós temos monitorização integrada de saúde materno-infantil, TB e outros aspectos de governação da saúde. Nós temos uma monitorização protagonizada pela comunidade bastante abrangente. Nós podemos ajudar para vocês estabelecerem a vossa própria monitorização da, da comunidade. Portanto, para responder à pergunta da Annie, nós já falamos aqui sobre como é que nós fazemos esta ponte entre a monitorização e e o, e o mecanismo de coordenação, mas talvez então vou chamar a Oksana de volta. Portanto, da nossa experiência aqui no Burkina Faso, nós tentamos trabalhar em colaboração com o mecanismo de coordenação para partilha de dados. Sobre a perda de dados, nós temos um sistema de tratamento de dados. Nós temos uma equipa que analisa os dados antes de partilhar os dados com os outros parceiros, como um mecanismo de coordenação. Portanto, nós analisamos todos os dados ao nosso nível e, se for necessário clarificar, nós pedimos esclarecimentos para termos a certeza de que temos dados credíveis antes de partilhar com os outros intervenientes. Portanto, é criticamente importante podermos utilizar os dados de forma eficaz. Portanto, é preciso ter um algoritmo e é necessário ter a garantia de que os dados chegam à entidade pretendida. Portanto, para isso é preciso ter um quadro, um algoritmo, para podermos acompanhar passo a passo. Portanto, basta um documento de duas páginas para ter para definir uma espécie de regras sobre o processo para a apresentação destes dados. Portanto, nós sabemos que temos muitos parceiros, existem muitos níveis. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre estas monitorizações integradas, isto apresenta muitos desafios.
Portanto, por exemplo, os VIH têm os seus desafios próprios, que é muito diferente da tuberculose. Portanto, acho, acho que não acho que existem muitos exemplos de bons modelos de monitorização integrados. Portanto, tanto integrar numa plataforma só, não no sistema, não é difícil, mas isso deve ser iniciado a nível do país. E, e também depois é importante ter comunidades a monitorizar a situação dos vários utentes. Portanto, não ajuda a ter esta plataforma integrada se a monitorização só está a ser feita com as populações de VIH. Portanto, vai depender, pode ser diferente de país em país. Eh, Portanto, se existem países que têm acesso a todos os beneficiários, então certamente deve ser fácil fazer essa integração. Isso- mas agora a inserir dados duplicados, isso não deveria existir. Portanto, é bastante crítico que quando tiver essa plataforma integrada, que não estejam a incluir os dados tanto na plataforma integrada como numa plataforma individual. Portanto, estou a ver que temos aqui várias perguntas no chat. Talvez seja importante responder algumas destas perguntas. Gil, avisa se tem alguma destas perguntas que quer responder. Portanto, tem aqui algumas perguntas que vão ser discutidas, são sobre questões que vão ser discutidas no próximo webinário. Portanto, grande dessas iniciativas são financiadas pelo Fundo Mundial e pelo PEPFAR. Eh, Nós temos exemplos que, que têm vários exemplos de monitorização radicada na comunidade, que é diferente da monitorização protagonizada pela comunidade. E seria importante entender bem como é que isto funciona. Portanto, isto é uma área prioritária do Fundo Mundial e, e esperamos poder começar a dispensar os financiamentos para a monitorização. E também de que precisamos de desenvolver também a nível mais alto, a nível do mecanismo de coordenação ou do plano ou do programa nacional. Se é necessário ter um mecanismo de coordenação, sim, eu acho que como parte no âmbito do nosso apoio ao secretariado do Comitê de Coordenação, nós queremos ter a certeza de que a informação e as atas, as minutas das reuniões são apresentadas e sejam carregadas no site. E isto faz parte das políticas dos comitês de coordenação. E é importante que, então, que as políticas estejam alinhadas com as políticas dos. Portanto, a pergunta do Roberto, portanto, para responder à pergunta do Roberto, é que os países estão em fases diferentes de, da monitorização protagonizada pela comunidade
e alguns estão em lugares diferentes, em situações diferentes de cada uma das doenças. Portanto, é importante que as comunidades decidam quais os indicadores. Em, em África, nós temos uma plataforma em que todos os implementadores de monitorização estão juntos e serve como uma ferramenta harmonizada para ver a situação da malária, da tuberculose, mas esta discussão deve tomar lugar a nível nacional para que não seja, para que o secretariado não vá impor decisões. Portanto, a própria comunidade é que deve decidir o que é importante para eles e portanto, mais uma vez, as recomendações que a recomendação que eu faria é, é pedir ao país que reflita sobre as ferramentas que estão a utilizar e possíveis que se podem harmonizar e, e reunir as comunidades para ver como fazer a disseminação dos dados recolhidos pelas comunidades. Portanto, neste momento não sabemos bem qual é a direção que a PEPFAR vai tomar, mas em termos do Fundo Mundial, isto continua. Eu acho que respondia, não sei se respondi a tudo, portanto, obrigado. Temos 15 minutos e estou a ver 3 mãos levantadas. E vou então agora ouvir as 3 últimas perguntas. Ele está aqui a ler os nomes das pessoas que deixaram as perguntas. Obrigado. Eu sou Fernando Canhina, técnico de monitoria liderado na comunidade da ANASO. Bem, na verdade, eu achei interessante a apresentação e quero já parabenizar a belíssima apresentação. Mas eu queria entender um pouco sobre o roteiro desta monitoria liderada pela comunidade, porque em Angola também temos uma experiência que tivemos ao longo dos últimos anos, através do financiamento do Fundo Global. Então, era bom entendermos esta monitoria liderada pela comunidade para se calhar vermos como é que se enquadra com a nossa modalidade aqui em Angola. É muito importante analisar essas modalidades, as diretrizes que estão a ser implementadas e, quiçá, criar essa sinergia para um dia haver uma monitoria liderada pela comunidade delineada para todos os países. Over. Obrigado pela pergunta. E certamente pode, depois desta reunião, falar com o Hamidu sobre a implementação destes tipos de monitorização. A próxima pergunta. Natália? Natália, pode falar? Então, vamos então dar a palavra ao Joseph. Joseph, pode falar. Eu sou o Joseph Odongo.
Eu sou membro da rede de pessoas que utilizam drogas e também sou o diretor e também sou o fundador e diretor da organização Verdadeira Informação sobre a Gestão de Drogas no Quênia. A minha pergunta é sobre o mecanismo de coordenação. Nós estamos representados no mecanismo de coordenação e, e a pessoa que nos representa está na capacidade de pessoa alternativa, de representante alternativo. Portanto, eu gostaria de saber se as nossas perguntas estão a ser representadas de forma adequada quando o nosso representante está lá como um representante alternativo. Nós fizemos parte da equipa de elaboração do pedido de subvenção para o ciclo 7 e nós fizemos uma proposta para que a comunidade re- estivesse um pouco de, de liberdade para decidir como fazer a monitorização. Mas quando chegou à fase de implementação, as nossas propostas foram arriscadas. Portanto, não sei onde é que surgiu o problema. Gostaria que o secretariado do Fundo Mundial nos ajude a entender o que é que está a acontecer aqui. Porque nunca tivemos, nunca tivemos um envolvimento significativo com os beneficiários principais. Para que nós, no mínimo, parte de algum aspecto da monitorização seja parte do programa para a luta contra o TB, a tuberculose, VIH e a malária. Enquanto membro da comunidade no Quênia, eu entendo que nós estamos aqui a andar, a andar aos, a andar às voltas há muito tempo. Nós preparamos-nos desde 2015 e até agora não existe ainda uma única organização de monitorização. Já fizemos parte de muitos eventos de formação e toda essa coisa há muito tempo e a comunidade fica para trás quando, quando chega a fase da programação. Portanto, obrigado, Joseph. Espero que alguém do Fundo Mundial possa responder. Portanto, vou agora primeiro uma última pergunta aqui do Peter. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu concordo com o David de Mombasa. Portanto, a minha pergunta aqui é: quem é o detentor dos dados da monitorização da comunidade? Portanto, já fiz parte dos processos do Fundo Mundial. Eu faço parte disto desde o tempo das rondas de financiamento
depois nós tentamos influenciar a situação da monitorização da comunidade. Tem pessoas que são fora da comunidade que fazem essa monitorização, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes nem sequer falam a língua local onde vão fazer a monitorização e depois partilham isto com o governo e nem sequer partilham isto com a própria comunidade. Portanto, eles levam os dados, portanto, a comunidade só estão ali a responder perguntas como fossem cobaias. Então, como é que nós podemos fazer a comunidade se fazer parte destes dados que são eles que estão a disponibilizar? Portanto, não vou aceitar mais perguntas agora e vou então agora dar a oportunidade aos membros do painel para responderem às várias perguntas. Portanto, tivemos uma pergunta de Angola, uma pergunta do Quênia. Portanto, vou pedir aqui por a resposta dos membros do painel, talvez o Ed. Portanto, eu posso responder, mas eu não tenho a resposta. Só posso então dizer que podemos anotar isto para depois estabelecer contacto com o portfólio. Eu sei que isto pode ser difícil no Quênia, entre estes desafios que ficam anotados. Igualmente, as situações de Angola e Moçambique. Nós temos o conselheiro e se tiverem problemas em envolver-se nestes processos nacionais, eu, eu sugiro que então entrem em contato através do ponto focal para explorar as oportunidades de envolvimento. E para se perceberem apoio imediato, eu estarei feliz eh, em poder fazer isto. E eu concordo que a melhor forma de fazer isto é estabelecer o contacto com as pessoas relevantes. Portanto, infelizmente, estamos no fim do nosso tempo. Vejo que tem ainda algumas mãos levantadas, mas não podemos ter aqui muitos dos participantes já estão a sair da reunião. Então, vou pedir aqui aos colegas do Fundo Mundial para dizerem umas últimas palavras para encerrar este seminário eletrônico. E, tanto para os colegas que ainda têm perguntas, o próximo seminário, em abril, vai ser especificamente sobre monitorização protagonizada pela comunidade. Portanto, passo a palavra ao Niluca. Portanto, estamos aqui a ver grande entusiasmo em participarem como comunidades na supervisão das subvenções do Fundo Mundial e o que ficou bastante claro é ver o nível de entusiasmo para fazer parte disto. Portanto, nós temos planos para em maio. Isto vamos ter uma sessão de aprendizagem organizada pela RAME, especificamente sobre a monitorização protagonizada pela comunidade. Ainda estamos a decidir qual vai ser o tópico principal. Logo que tivermos esta informação pronta, nós vamos promover este seminário através dos núcleos de aprendizagem
E então vamos incentivar que se envolvam neste processo, não só fazerem perguntas, mas também envolverem-se em discussões nas vossas comunidades e verem como é que nas vossas plataformas isto pode ser utilizado e como pode ser incluído nos vossos pedidos de subvenções. Gostaria de agradecer Hamid e Oksana, o Ed e o Ivan, a todos que fizeram apresentações e que responderam perguntas, e pelo Ivan pelo organizar este webinar conjunto. E gostaria de agradecer a todos os intérpretes pelo grande trabalho que estão a fazer, tentar aqui a mudar de canal de língua para língua. E Ivan, passo-lhe a palavra. Portanto, eu gostaria de agradecer a todos os membros do painel e todo o pessoal de apoio, os núcleos de aprendizagem, os intérpretes, que sem eles não seria possível organizar isto. Talvez se todos pudessem agora ligar as câmaras para tirar uma fotografia. Portanto, uma pena das pessoas que já saíram da reunião. Então, por favor, façam parte da próxima reunião e, entrem em contacto por e-mail quando necessário e qualquer outras perguntas serão respondidas. Portanto, é tudo e tenham um bom dia, uma boa semana.